Seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou o Luiz Varkin, estou com uma camisa preta, tenho cabelo curto e atrás de mim tem minha cama e do lado a escrivania. Hoje a gente vai conversar com o pessoal do Grafia Drag, com a Luna, a Kem e a Persephone. E, bom, para iniciar, gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu sou a professora Luna Maldita, também conhecido como Douglas Ostruca. Estou usando uma camisa branca, ao fundo tem uma estante de livros e uma bandeira LGBT. Oi, pessoal, eu sou a Persephone Efêmera Pepper, é o meu nome drag completo, também conhecida como Jeane Martins Speckert. Sou mestra em artes cênicas e professora de artes e drag queen há 9 anos. Eu estou vestindo um body florido, em cima de um fundo preto. Apenas isso e um fone preto, bem grande. Eu uso óculos, tenho sobrancelhas bem altas, tenho barba comprida e tô com o cabelo raspado. E no meu fundo, o ateliê da minha house drag. Faço. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Lincoln. Eu dou vida à drag queen Ken Middle. Eu faço drag há 2 anos. E eu sou farmacêutico, graduado lá em Sergipe. E no momento eu faço doutorado aqui em Ribeirão Preto. Como descrição, eu sou um homem, estou com meus óculos aqui, meu cabelo é curto, minha camisa ela é meio vinho, né, depende da cor. E no meu fundo, estou no meu quarto. Tem só umas plumas ali verdes, ali do lado direito, e um casaco também de onça. Queria perguntar para vocês como surgiu a ideia de criar o blog, ou então, né, como surgiu esse convite de participar do blog. O Grafia Drag, ele surge lá em 2021, dentro da minha pesquisa de doutorado, né? Eu acabei de concluir o doutorado em comunicação na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, dentro desse projeto, né, eu estudei a cena transformista aqui de Porto Alegre. E junto com a minha orientadora, então, a professora Anísia Martins do Rosário, que coordena o grupo Corporalidades, ali do GEPESC, e também com um colega lá do Jornal da Universidade, a gente fez, então, essa proposta de criar dentro da hospedagem ali da universidade esse site para poder partilhar, para poder fomentar um espaço de partilha dos saberes da montação, né, das montações transformistas. E acho que a diferença, assim, desse site, desse espaço, é que ele já surge como um coletivo, ele já surge como uma proposta de várias artistas drag, de várias artistas transformistas, né, de diferentes lugares do Brasil, escrevendo textos sobre os seus processos, né, falando sobre si. Então, a gente, nesse projeto, assume um lugar de fala, uma voz ativa na produção de saber, na produção de conhecimento, né, e o projeto surge lá em 2021, a gente completamos agora em outubro, 3 anos já, estamos com 69 textos publicados, e ao longo desse processo a equipe, o núcleo principal ali de produção, ele vai mudando, né, e aí agora se as gurias quiserem falar um pouquinho sobre como entraram para o projeto e como é participar. Uhum. Bom, eu, Persephone, para quem está só ouvindo, eu estava entrando no meu mestrado no meio de 2021, né, no mesmo ano que o Grafia Drag se inicia, e eu lembro que eu conheci o Grafia Drag através de quando eu estava fazendo o famoso estado da arte, né, procurando as coisas, absorvendo referências, porque o tema da minha pesquisa é pedagogia drag, ou seja, como que se formam artistas drag e como que eu posso ser uma pedagoga dentro desse assunto, a partir do viés das artes cênicas. E o Grafia Drag, ele é muito multidisciplinar, ele não tem um viés
específico de abordagem. E aquilo foi um terreno muito interessante para explorar no começo, como referência, porque tudo aquilo, todas as relações com a arte drag que estavam ali documentadas, eram possíveis de ser usadas como referência, como um fato interessante para discorrer sobre. E eu acabo utilizando, que eu me lembro, textos do Grafia Drag na minha bibliografia, e eu entro no coletivo depois da minha defesa de mestrado, que foi no final do ano passado. Aí eu comecei a... antes de terminar, eu já estava começando a trocar ideia na DM com a Lunar, e dizendo, que massa o trabalho de vocês, eu li tudo até agora, não sei o quê, e, bora participar, vamos participar, e eu tava devendo um texto até então, e aí quando eu defendi, surgiu a coragem de pegar um pedaço da minha dissertação e publicar. Então essa foi a primeira coisa que eu pude publicar, e aí a partir disso eu entro, e recentemente também eu publiquei um outro texto que é um resumão da minha experiência no Fazendo Gênero. Que bacana, eu acho muito interessante, assim, sempre falar um pouco da história, assim, das coisas. E quando eu conheci o Grafia Drag, na verdade, assim que eu iniciei a arte drag, eu via, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, as drags muito em casa noturna, em bares, fazendo, enfim, performances. E eu nasci na Universidade de São Paulo, né? E eu tinha muita dificuldade em poder tentar unir esses dois mundos, que seria o mundo acadêmico e o mundo mais artístico, né? Algumas pessoas falavam que, mas a gente não deve confundir as coisas, né? Uma coisa é você ser uma drag noturna, outra coisa é você ser um cientista de manhã, e na verdade dá sim para misturar. Só que uma vez aqui em Ribeirão, né, no Sesc de Ribeirão, eu fui assistir uma palestra que era um especial de drag, né? E aí a palestra tinha o Lorde Lazarus, a Sheilona, que é lá de Santos, e tinha também uma drag aqui de Ribeirão Preto, a Dakota Monteiro, que ela não mora mais aqui, mas ela é daqui. E aí eu fui assistir, e lá eles pediram para eu me apresentar. Eu fui de drag nesse dia, eu era a única drag que estava na plateia. E aí, na hora que eu me apresentei, eu falei, né, que era alguém que estava no momento, eu acho que eu estava no mestrado, na época. E aí a Lady Lazarus, que na verdade estava de Lorde Lazarus no dia, me falou sobre o Grafia Drag. Disse que era um perfil mais acadêmico, que eu deveria entrar em contato com o pessoal, que eles super teriam interesse em publicar alguma coisa. Nisso eu falei, né, na DM do Grafia Drag, dei uma olhada no perfil. Eu achei super interessante, porque, mais uma vez, eu verifiquei que, sim, a arte drag ela deve ocupar o máximo de espaços que pode e que deve estar ocupando. E aí eu falei com Grafia Drag e logo eu fui direcionado para a Luna Maldito. E aí ela pediu um texto, o meu primeiro texto foi justamente sobre esse casamento, né, as dificuldades que eu tenho encontrado enquanto uma drag que está aí performando à noite e de dia está no hospital fazendo pesquisa, e aí tentando trazer esse meio termo entre a academia e também o mundo artístico. E através desse texto, assim, teve uma visualização muito boa, o pessoal começou a compartilhar, me convidaram para dar algumas palestras, né, relacionadas a gênero e sexualidade, e hoje eu me encontro na produção do terceiro texto, né, que vai ser agora, né, Lunar? Daqui a umas 2 semanas. O meu segundo texto foi sobre arte e terapia, porque eu verificava que aqui em Ribeirão Preto nós temos uma casa de drags, assim como em Persephone, agora que eu descobri que tem uma casa de drags lá, a gente começa a perceber que as pessoas elas trabalham questões muito internas, né, através da drag. E isso pode servir como um instrumento terapêutico, por que não? Já que no SUS nós temos as práticas integrativas e complementares, né, que seja musicoterapia, dentre outros tipos de arte terapias, então por que não a maquiagem não seria um tipo de terapia? E aí eu publiquei o segundo texto e também bombou horrores, tudo que o Grafia Draga bomba. Tudo que eles colocam lá como um post que acaba bombando. Voltou. Então, só para finalizar a minha fala, eu acredito que o Grafia Drag ele tem um potencial de mostrar que sim, nós, enquanto artistas drag, também não estamos só apenas, né, servindo a essa parte, uma parte da cultura drag, que seria a parte mais performática, de teatro e de palcos, mas também que nós estamos na ciência e temos muita coisa para falar também. Bom,
E falando assim sobre essa questão de equilibrar, né, com a ciência, com a academia, e também envolve essa questão da ocupação de espaços, queria saber como vocês veem a abertura ou a não abertura das universidades com as pesquisas acadêmicas acerca da temática drag. Eu acredito que depende muito do espaço, né, onde a gente está, mas, de certa maneira, acho que a academia ela ainda é um espaço muito normativo, né, do meu ponto de vista, é um espaço normativo, não só em termos de quem produz saber, de quem produz conhecimento, mas também em termos da forma como esse conhecimento é produzido. Então, eu acho que quando nós, pessoas LGBTs e drag queens transformistas, entramos para dentro da universidade, fazendo curso de graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, a gente também ocupa esse lugar de transformação desse espaço, de tensionamento desse espaço, né? Então, quando eu entro no meu PPG ali no PPG Com, a minha tese, o PPG vai fazer 26, 27 anos. Então, a minha tese ela foi dentro do formato dela, que foi uma tese no formato narrativo, né? Escrita no formato ficcional, narrativo, e tem uma tese, tem uma ficção também. Ela foi a primeira nesse formato, né? Isso que a gente está dentro da área da comunicação, que é uma área que trabalha também com a forma de se comunicar, né? Então, se para gente, para nós que estamos dentro dessa área específica, né, onde o formato do texto ele deveria estar sendo, sim, pensado como parte da metodologia, eu imagino em outras áreas, né? Imagina nas áreas duras, nas áreas exatas, enfim, em outras áreas. A Kem daí pode dizer um pouco mais, né, sobre a área da saúde, enfim. Então, acredito que ainda é um espaço bastante normativo e que nós temos esse papel de transformar, de tensionar, de provocar, né, esses territórios. Quer ir na frente, Kem? Então tá. Eu me sinto, obviamente, mais autorizado a falar sobre a minha área específica. E eu, sendo egressa de um programa de pós-graduação em artes cênicas, eu posso dizer, e tenho a felicidade de dizer que a minha pesquisa ela não foi nem um pouco barrada, pode-se dizer assim. Ela foi, na verdade, teve muito entusiasmo. A minha pesquisa, na verdade, ela não é a primeira, é sobre drag no meu PPG. Agora, meu Deus, como é que era o nome dele? Mas é um artista daqui de Florianópolis, aliás, eu não falei até agora, mas moro em Florianópolis. Tem um artista aqui em Florianópolis que ele já havia publicado uma dissertação ou uma tese, agora eu não vou lembrar porque essa referência surgiu para mim bem no final da pesquisa, mas era algo sobre a performance drag como, ou melhor, artistas drag como arquivistas da cultura, né? E era toda uma ideia de criação a partir do pop, a partir da cultura corrente. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, quando surgiu a minha pesquisa, e por falar até em primeira pessoa, né, teve muito entusiasmo sobre, porque eu acredito que no PPG ainda não tinha nenhuma dissertação de mestrado falando sobre uma trajetória de prática. Uma pessoa falando de drags a partir de uma perspectiva de. Né, agora eu já tô com 9, mas quando eu entrei, eu tava com 7 anos de drag. E mais do que isso, né? E aí o tema, na verdade, ele era mais inédito no PPG, que é a praxis da pedagogia. Agora, eu acho que vale ressaltar e contar assim, de uma experiência. Foi quando eu fui convidada para uma mesa da Semana Acadêmica da Biologia, enquanto eu estava no mestrado. Fui chamada por uma ex-aluna da minha oficina drag, a Penélope Obscura, para participar da Semana Acadêmica, numa mesa sobre a arte drag e montação em relação
ao ensino de gênero e sexualidades na escola. E os alunos de biologia eram o público-alvo. Então, eu sou entusiasta da biologia, mas eu não tenho conhecimento técnico, mas eu já sabia qual era o viés teórico que a gente ia escolher até, que obviamente era uma galera muito ligada nos estudos queer, assim, até dos mais clássicos, mas principalmente Butler e Preciado. E aí, pelo menos eu fiz a minha fala muito no sentido de dizer, a arte drag está aqui para nos mostrar que o que tem embaixo não é natural, é naturalizado, né? O gene Y não é machista. O gene Y é só um Y, é só um cromossomo. E eu acredito, e pelo menos da parte de quando eu recebi uma devolutiva, eu não vi nenhuma relação adversa, mas quando eu soube da devolutiva, eu soube que, na verdade, aquele momento que a gente teve naquela mesa foi muito, muito confrontativa, de certa forma, muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, eu posso dizer, sim, que nas artes, principalmente nas artes cênicas, estão muito abertos, mas agora, o que drags têm para falar sobre outras áreas, eu acredito que a gente encontra mais dificuldade. Só dando continuidade, então, que as meninas estão falando, né, a respeito de ambientes acadêmicos, de fato, assim, aqui na USP de Ribeirão Preto, existe, sim, essa questão da normatização das universidades, do engessamento, né, principalmente por parte dos docentes, e eu posso citar duas situações, né, que aconteceram aqui, que me fizeram abrir os olhos para a academia. Né, a primeira foi quando eu fui convidado para ser palestrante no negócio de biologia também. Inclusive, aqui tem a faculdade de Filosofia, Letras e Humanas, mas não tem o curso de Filosofia, aqui na USP de Ribeirão Preto. Na verdade, a faculdade da Filo vai ter o curso de Biologia, Química e Física, nada a ver. Então, eu acho que só de não ter o curso de Filosofia, já, não sei, não sensibiliza as pessoas para outras questões para além da biológicas, mas lá tem a biologia. E aí eles me chamaram para esse evento e pediram para eu palestrar de drag, para trazer algo sobre arte, drag e ciência. No dia que eu fui lá, tinha um professor que foi para lá para me questionar, para me aperrear meu juízo. E aí, na hora que ele foi falar, ele estava assim, ó, eu estava pronto para dizer que não era necessário essa palestra aqui, porque em 20 anos que eu estou no programa, eu acho isso desnecessário. Mas depois que eu vi você ao vivo, eu vi a palestra que você deu sobre questões de gênero, de sexualidade, de como que um LGBT ele passa por diversas agressões desde a infância. E aí você chega aqui numa posição de destaque, dá uma voz a outras pessoas, eu vi que é extremamente necessário. Aí eu fiquei, tá vendo aí, senhor conservador? Me chame mais vezes, chame outras meninas também. E outra vez, outra situação que aconteceu aqui foi quando todo ano tem um evento científico que é obrigatório para os pós-graduantes aqui apresentarem os seus trabalhos, e eu estava iniciando, então, na arte drag. Eu queria muito apresentar esse trabalho de drag, mas eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E aí eu cheguei para a comissão e falei para eles, eu queria muito apresentar de drag, eu queria saber se era permitido. Repare, antes eu pedia permissão para ir de drag nos locais, hoje eu não estou nem aí. Aí eles falaram bem assim, que super apoio a questão LGBT, mas pode ser que as pessoas achem errado, que você vai lá de drag, porque não tem nada a ver. E aí eu fiquei assim, bem, então eu vou fazer o seguinte, esse negócio tem premiação, não tem? Eu vou treinar horrores, vou fazer a melhor apresentação que eu já fiz na minha vida, e se eu ganhar o prêmio, eu vou receber drag. E aí isso aconteceu. Eu apresentei o trabalho, todo certinho, no tempo limite, respondi as perguntas, o negócio era todo em inglês. E aí, quando eu tava me maquiando aqui, porque eu ia para outro lugar depois, de drag, que seria a confraternização, me ligaram dizendo que eu tinha recebido o prêmio. Aí eu assim, então me aguarde que já já eu chego aí, mas vou chegar daquele jeito. E aí, quando eu apareci de drag pela primeira vez na USP, foi assim, o pessoal não me reconhecia primeiro, e em segundo eles super elogiavam. Por que você não veio assim de manhã?
E aí eu comecei a perceber que esse preconceito, esse conservadorismo era mais da parte de quem estava organizando, que eram pessoas mais velhas, pessoas que já estão acostumadas com uma certa heteronormatividade, do que, de fato, o público. Então, no ano seguinte, eu fui convidado para ser a cerimonialista do mesmo evento. E aí eu cedi ele por 2 dias, tudo tranquilo. Então, eu acho que, assim como a aluna falou, né, depende muito do local que você tenta inserir a arte drag. Em alguns locais você vai ser bem mais recebido, locais que as pessoas são bem mais abertas e outros não. Por exemplo, às vezes, eu tento negociar alguma palestra que seja mais voltada para arte drag em faculdades como a Faculdade de Medicina, que é super tradicional. E eu sinto uma certa resistência, porque para eles tudo é patologizar as coisas, né? E se não envolve uma patologização das coisas, eles não têm muito interesse. Então, quando a gente quer falar sobre gênero e sexualidade, eles não têm tanto interesse. Já quando eu ofertei essa palestra para uma liga de gênero, que é lá na enfermagem, eles já aceitaram de cara. Então, depende muito de onde você vai trazer essa arte drag. Nossa, que loucura, né? Ai, talvez algumas pessoas vão achar errado você estar assim. É muito doido, né? Tipo, é só o interlocutor que tá mudando, não é o discurso. Então é aquela coisa, né? A gente volta pro lugar de fala e pro lugar de escuta. Na verdade, o defeito tá em quem não quer escutar de uma drag, não é? É verdade, está muito, justamente, a arte drag na academia, ela traz essa subversão de gênero e questiona quem é o provedor daquela prática docente. Porque o conteúdo continua o mesmo, a mesma coisa. Eu falaria de Lincoln, de farmacêutico, a mesma coisa eu falaria de drag, can, cientista, enfim. Então, isso foi muito perceptível, assim, para mim, quando falaram, mas algumas pessoas podem achar errado, foda-se. Eu, na época eu ainda tinha muito medo, porque de fato, assim, quando você começa a se montar de drag, eu não sei se as meninas passaram por isso, mas você sente algumas inseguranças, né, para onde você vai, se vai surgir algum tipo de comentário, se não vai, mas depois que passei por essa experiência, eu fiquei, sabe de uma coisa, não vou perguntar mais nada a ninguém, só vou aparecer. Aproveitando justamente essa última parte da tua fala, eu queria saber como que foi esse início para vocês. Como que foi esse primeiro contato com a arte drag, né? E o que inspirou vocês? Para mim, o contato com a arte drag no processo do fazer, da prática, aconteceu dentro da universidade. Então, acho que é isso, né, que a gente está conversando aqui. A universidade, ela é um espaço ainda muito normativo, mas existem as linhas de fuga, existem as linhas, os lugares onde são arejados, né? Inclusive, no meu próprio programa é isso. Embora seja uma área mais restrita, a minha orientadora abraçou o projeto, acolheu o projeto e foi aprovado, né? Então, é isso, acho que a gente tem esse tensionamento aí. Mas também a minha vivência surge dentro da universidade, lá na UFPEL, que foi onde eu fiz a minha graduação. Foi lá em 2015, onde teve aquela onda de ocupações pelo Brasil todo. A UFPEL também foi ocupada, o Centro de Artes, né, minha graduação em cinema, e lá a gente ocupou o Centro de Artes, e um dia surgiu essa possibilidade de fazer uma oficina ali, uma experiência de montação coletiva. E aí várias manas que já se montavam adotaram, né, e se colocaram para poder ajudar quem estava a fim de experimentar. Então era uma oficina aberta. E aí, no meu caso, a Degeneric Maldita que se colocou para me ajudar, né, e assim surgiu, naquele contexto, a professora Luná Maldita. E claro, surge ali e fica por alguns anos esse desejo sendo trabalhado. A forma como isso surgiu para mim, de ser desdobrado, foi como pesquisa. Então, ao invés de ir para a prática direto e continuar experimentando no corpo, eu fui pesquisar, né? O meu processo foi esse. Fui fazer um mestrado, e daí vim aqui para Porto Alegre e fiz um mestrado sobre tutoriais de montação no YouTube. Terminei em 2020 esse mestrado, e foi em 2021, quando eu entrei no doutorado, que daí a coisa prática começou a vir com mais força mesmo, né? Acho que daí eu estava me sentindo mais seguro também para poder experimentar, já tinha algum conhecimento, já conhecia outras pessoas, e foi então ali em 2020 que eu comecei a fazer algumas entrevistas online, experimentando, ainda dentro de casa, teve a coisa da pandemia, né, então me montei bastante ali no início, sozinho, dentro de casa,
E quando foi para ir para a rua na primeira vez, foi bastante desafiador. Também me senti bem insegura, assim, tateando, vendo o que acontece, vendo como que funciona. E aí, depois de 2020, que isso começou a vir com mais frequência, né? Daí eu comecei a me apropriar mesmo dessas técnicas de montação, a descobrir no corpo, a descobrir como que funciona, como é essa expressão transformista que atravessa meu corpo, como que isso funciona na minha experiência. E, ao mesmo tempo, isso fazia parte da pesquisa, né? A pesquisa de mestrado, ela foi mais de gabinete, foi com vídeos no YouTube, então eu fiquei mais em casa, e no doutorado eu me propus a ir para a rua, a encontrar pessoas, a conversar com outras pessoas, outras drags, outras transformistas, entrevistei outras manas, e algumas dessas atividades fiz montada, né? E foi assim para mim que a Luná foi ganhando espaço e se estabelecendo como a gente conhece ela hoje. Nossa, que interessante que você começou numa ocupação. Enquanto o Luiz fazia a pergunta, eu comecei a lembrar de uma história que eu já tinha ouvido num podcast, que é o Dragnóstico. Recomendo muitíssimo para quem não conhece. Inclusive, desculpa, eu não conheço direito esse podcast onde estamos, mas não sei o público-alvo, mas eu imagino que a maioria do público-alvo talvez não conheça. O Dragnóstico é um podcast muito legal, que eu acho que ele está em hiato agora, que é com a Abacaxir, a irmã Mary Poppers e a... Nossa, eu tô péssima de nomes hoje. Mas enfim, um dia elas entrevistaram... É um trio, né? Que entrevista. E aí é uma arte terapeuta, uma psicóloga e um psiquiatra. Ah, é. A Pior Drag, como é que é? Arroba Pior Drag é aquela lá, mas segue ela, a Pior Drag. E aí é uma psicóloga, uma psiquiatra e uma arte terapeuta. E elas entrevistaram a Lilith Presheva, que hoje em dia está fazendo parte lá do Shakespeare in Drag, né, do Rei Lear. E ela também conta essa história. Se eu estiver falando abobrinha, meu Deus. Mas que eu lembro era ela, assim. Ela estava numa ocupação na onda de 2015 e também numa oficina de montação durante a ocupação começou. Isso é muito mágico, na minha opinião. Como esse movimento de ocupação também foi um revival cultural, né, um momento de transmissão de saberes. Até queria ter pensado sobre isso durante a minha dissertação, né? Mas o mestrado só 2 anos. Agora, respondendo a pergunta sobre mim, eu tenho o meu primeiro contato com a arte drag, assim, ó, de ver, de assistir, de talvez ver alguma coisa na TV, mal lembro, mas eu acho que foi de ver alguma coisa, sei lá, no SBT, assim, né, porque tinha. Mas eu tenho só 26 anos, né? Então é algo, tipo, bem o mundo da criança, assim, nananã. Mas a ideia de drag começa a se solidificar na minha mente depois de RuPaul's Drag Race existir. E aí eu via, tipo, uns GIFs, uns memes de RuPaul's Drag Race no Facebook. E eu ficava assim, nossa, que gente bonita, nossa, que é isso? E aí que eu fui entender de onde que aquilo vinha, o que aquilo representava e onde é e melhor, e o mais importante, né? Como é que eu fazia para assistir? Comecei a assistir, percebi que era um mundo extremamente vasto, que quanto mais eu pesquisava, mais coisa saía daquilo. E eu, do jeito que eu sou, né? Eu sou toda nerd, hipster, quis procurar os fundamentos, né? E aí eu fui procurar, tipo, o que tem de mais indispensável de referência drag para todo mundo conhecer. E fui procurar os filmes e aí assistir o, o a Priscila Rainha do Deserto. E foi vendo esse filme que eu, né, com aquela bicha em cima de uma lua, sei lá o que estava acontecendo, mas eu olhei e fiquei assim, nossa, que coisa incrível. Eu acho que eu vou tentar fazer esse negócio aí um dia. E aí, naquele ano de 2015, eu estava fazendo parte de um projeto
de pesquisa informal com um grupo de artes, principalmente de rua, chamado Trupe Perambula. Uma parte da trupe estava querendo pesquisar arte transformista. Ainda naquela época, a gente nem sabia como se referir ao que a gente queria direito, né? Existia, assim, naquela época, umas confusões de lugar de fala, de como que a gente ia chamar, né? A gente misturava a questão drag e trans, mesmo que na época era todo mundo cis, hoje não. Hoje duas pessoas dessas quatro somos pessoas não binárias. E foi lá que eu comecei a investigar como que isso pode estar no meu corpo. Então a gente fazia algumas improvisações, a gente treinava coreografia, a gente um dia separou para treinar make, foi projetando um espetáculo possível da gente criar. Só que a minha montação não estava vindo aí, assim, estava bem baby, bem começando. E aí no mesmo ano, foi ali por junho, não lembro agora. Eu acho que era junho porque é o nosso mês, né? Mês do orgulho da diversidade. Isso eu tinha 17 anos, tá? Contexto. Tava no terceirão. E, e aí eu fazia parte de um coletivo de militância que resolveu fazer uma programação, uma semana de combate à LGBTfobia em Blumenau, na minha cidade natal, que ultrapassando aí, uma drag também, a Eros Efêmera. A gente mora em coletivo aqui, uma house drag de 5 drags. E então a gente decidiu fazer uma semana de combate à LGBTfobia. E quando chega no final, a gente faz o sarau LGBT As Louca, era o nome do sarau. E era em homenagem a um espetáculo de teatro de um querido amigo nosso chamado Rafael Keller, o espetáculo Figo, que ele falava do o povo LGBT, o povo animado, como as loucas. Ele é um homem gay, né? Só para o contexto, não é uma terceira pessoa, é tipo um nós. Mas, enfim. E aí lá eu já tinha visto tutoriais o suficiente, quis me arriscar e foi onde eu performei pela primeira vez. Então foi dentro do berço da militância, do experimental, dentro de sarau, né, no final da adolescência, que eu começo a fazer drag. Teve mais alguns saraus naquele ano, e eu me apresentei em todos eles daquele ano. Depois passei no vestibular, fui estudar na Unicamp, viajei, fui estudar longe da minha família. Lá a Persephone se desenvolveu muito, assim, muita coisa eu aprendi lá, principalmente sobre atuação e performance, óbvio, porque eu era um bacharelado em artes cênicas focado em atuação. E principalmente no final da graduação, onde quando eu comecei a experimentar mais, ser mais corajosa, eu percebi que eu tinha chegado a um patamar de técnica que eu já estava muito mais confiante do que antes. E aí acaba o bacharelado, vou para pandemia, cai desemprego na pandemia, com diploma de artes cênicas. E aí treino muito sozinho aí as minhas perucas começam a ficar mais elaboradas, várias coisas começam a ficar muito mais elaboradas nessa época. E assim é como eu comecei, para chegar até onde eu tô aqui. E aí no final da pandemia passei no mestrado. Ou melhor, isso. Então, meu início com a arte drag, eu acredito que o meu primeiro contato foi com a quadrilha junina, né? Eu sou lá de Aracaju, Sergipe, e na quadrilha junina existem vários personagens, dentre as quais eu sempre me encantava com a noiva, porque era a artista principal. Quando ela chegava, ela roubava a cena, ela tinha um vestido de quadrilha que era o mais lindo de todos, cheio de brilho, tudo. E geralmente, depois de anos eu descobri isso, geralmente quem fazia essa noiva era uma gay de peruca ou uma mulher trans que fazia. E aí eu sempre ficava muito fascinada, assim, com as maquiagens e tudo, mas eu não entendia como sendo uma arte drag ali, porque tem todo um envolvimento ali, né, da personagem.
Aí, quando chegou na pandemia, eu já tinha interesse em me tornar drag por conta do reality show, né? Que a gente via que, assim como a Persephone falou aqui para vocês, a gente vê essa plataforma que é enorme, que é global, que você consegue se identificar com as histórias das queens, quer sejam pelo que ela já passou, através da família, ou por outras agressões da sociedade. E aí eu tinha interesse em ser drag um dia, quem sabe. Mas eu não me via nesse lugar porque eu não sabia nada de maquiagem. E é assim mesmo, né? A gente não sabe nada, depois aprende. E aí, quando estavam começando a retirarem as restrições da Covid, da pandemia, eu fui numa festa e aí eu já sabia um pouquinho de maquiagem, né? Delineada lá, uma sombra meio esfumada, né? Um negócio estranho. E aí eu encontrei uma drag ao vivo, que ela se tornou minha mãe drag, o nome dela é Lucy Space. E aí eu falei com ela que eu tinha interesse, né, em entrar na arte drag, mas eu queria uma experiência, assim, ficar bonita, eu quero ficar bonita. E aí chegou um dia que aconteceu o Miss Gay Ribeirão Preto, aqui na cidade, e aí ela me ligou dizendo que ia para esse local e queria me levar lá. E eu estava super despreparado, eu não tinha roupa, eu tinha um salto que eu tinha comprado, mas eu não aprendi assim, a andar nele. E ela assim, não, vai assim mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu me montei novamente, né? Me senti muito inseguro do início, porque, de fato, era a primeira vez que eu me via daquele jeito, assim, me apresentando para todo mundo me ver ali, eu tava com a cara tapa, literalmente. E aí, quando eu cheguei no teatro, que acontecia o Miss Gay Ribeirão, eu fui super bem acolhida. Super, super. O pessoal perguntando qual era o meu nome, de onde eu vinha, como que eu surgi. E aí eu lembro um episódio específico que foi a apresentadora. Ela veio até o palco, desceu do palco, foi até a plateia e pediu para eu me levantar. E eu assim, aí, meio tremendo, mas eu sempre fui uma pessoa muito caricata. Então, já tô aqui, só vai, filha. E aí eu tirei onda lá com o vereador. E aí ele amou a onda lá que eu tirei com ele, porque ele era mais inclinado, assim, para as pautas LGBT, né? E aí foi esse o meu primeiro contato, assim, com drag. Depois disso foi só deslanchando, assim. Até hoje eu tô aí na luta, montei outras pessoas, né, como minhas filhas drag também, irmã drag, sobrinha drag, e por aí vai. Então meu primeiro contato mesmo, que acredito, foi lá quando era criancinha, assistindo as quadrilhas, assim, vendo as noivas do casamento junino. Ah, eu queria só fazer um adendo. Desculpa, eu já falei um monte mesmo nessa pergunta, mas eu preciso ser justa, eu não posso omitir uma parte da história importantíssima, que é que eu tive também uma mãe drag, que começou a entrar em drag mesmo, na mesma época que eu, só que ela tinha domínio das técnicas. E aí a gente que quis se agremiar em volta dessa figura, a gente assim, não, bora. Então, tipo, tu já sabe um mínimo de peruca, um mínimo de maquiagem, porque já fazia teatro há muito tempo. Então, você vai ser a nossa mãe. Meio que foi uma ideia metade minha, assim. Tipo, ai, então você vai ser a nossa mãe, mesmo começando junto com a gente. Que é o Fábio Rostert, que é um ator que dá vida a Eva Pepper. Então, só eu acho muito importante falar isso que eu não tinha falado. As mães drag, elas. Eu acho que eu vou escrever algo sobre isso, assim, como o que é ser uma mãe drag? Por que as bichas, tudo nova, às vezes mais velha que a gente, fica chamando a gente de mãe? Mames, não sei o que, mames, não sei o que é ser uma mãe drag. E eu acho que elas têm um papel super importante na comunidade, porque são as primeiras pessoas que enxergam, assim, um potencial na gente que a gente nem sabia que ia ter. E eles ficam assim, não, vamos montar assim, vamos ser tal coisa, né? Acho muito legal essa fala. Nossa, assim, eu tenho um subcapítulo da minha dissertação todo dedicado a isso, assim, maternidades e paternidades drag, porque é isso, é uma forma tradicional de pedagogia que a gente tem, né? O programa, né, do RuPaul, e a Luna falou, fez pesquisa em relação a montações tutoriais de montação no YouTube, e eu queria saber se vocês acham que a, em arte drag e performance, transformistas, enfim, se é algo pop hoje em dia, ou ainda é algo mais marginalizado ainda. Eu acho que as duas coisas, do meu ponto de vista, é as duas coisas. A gente tem uma popularização, um pop, uma absorção da mídia de determinadas montações, de determinadas estéticas de montação, e aí eu acho que estou falando especificamente de RuPaul,
E aí, além de RuPaul, a gente tem outras grandes drags que estão na mídia, como Pablo Vittar, enfim, tem uma estética específica de montação que tem muita visibilidade na mídia e que é pop. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, dentro da cena, estéticas de montação que são marginalizadas, que são invisibilizadas, né? Esse é um tópico que eu trabalhei lá na pesquisa, na pesquisa de doutorado, na tese. Quando chega no Brasil a cena drag queen, com o termo drag queen lá em 1990, acontece ao mesmo tempo um apagamento, né, das transformistas. Então, trabalhei com artistas que têm mais de 35 anos de carreira e que aqui na cidade de Porto Alegre tem menos espaço de apresentação do que as artistas mais jovens, que têm uma estética drag próxima do que a gente vê no reality show da RuPaul, né. Então, ao mesmo tempo que esse programa, RuPaul's Drag Race, ele tem uma importância imprescindível para a cena, de colocar a cena ao redor do globo para cima, né, de abrir espaço para essas artistas, ao mesmo tempo acontece um processo de invisibilização, de apagamento, né, das memórias locais, de montações que às vezes optam propositalmente por seguir uma estética grotesca, uma estética distinta do belo e da perfeição, né. Então, eu acho que sim, que é pop, e ao mesmo tempo tem processos de marginalização e de invisibilização, apagamento dentro da própria cena. Nossa, eu acho essa pergunta muito doida, assim, porque eu fiquei matutando, assim, para responder. Existem várias definições do que pode ser pop, né? Ou integralmente pop. Porque as coisas podem ser metade pop, metade indie, alternativo. Às vezes é uma roupagem com um conteúdo diferente do que a roupagem parece ser, ou o oposto, né? Eu posso estar completamente grotesca e alternativa e fazer uma obra que tem uma linguagem pop. E aí, como é que fica, né? Se é o pop ou não é? Onde é que está a régua do que é pop e o que é alternativo? E cada termo vai também ligar uma coisa, né? Existe pop, que a palavra só pop me lembra diretamente só o universo da música pop. Então a gente tem drags que são música pop. Existe cultura pop, que é um termo muito abraçado pela cultura nerd, né? Tipo, a gente gosta de cultura pop. E nisso vai ter muitas drags também que vão se encaixar nisso. E uma parte importantíssima dos fãs estão encaixados nisso, né? Que eu chamaria de nerds de RuPaul, que às vezes o fã que é fã de RuPaul, mas não é fã de drag. Então a cultura pop é quem entra nesse tipo de plataforma, seja no RuPaul's Drag Race ou Drag Race Brasil, ou aí outros programas de televisivos, né? Porque no Brasil a gente tem várias fórmulas inspiradas em RuPaul, né? Queen Stars, Academia de Drags. Tudo isso é cultura pop também, porque muita gente conhece. Tipo, o Glitter, né? Em Busca de um Sonho, que misturava travestis e drags e outros tipos de performance que nem eram, mas todo mundo lá era afeminada. Mas também vai ganhando uma camada de alternativo, porque vai diminuindo o nicho, né? Então é isso, está nichado ou não está? Aí também, outro termo, né? Cultura popular. Quando eu digo cultura popular, a gente vai para um recorte brasileiro, o que é tradicional brasileiro. E aí eu penso, por exemplo, no que a Kemi falou, que era uma bicha ou uma travesti que fazia um papel de uma quadrilha altamente tradicional, que rola todo ano e que todo mundo sabe. Tipo, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que sim, você só não sabia porque era criança, né? Então, isso pode ser drag ou transformismo pop, popular, cultura popular. Assim como o transformismo foi a partir de que se existe o transformismo no Brasil, que é quase difícil de estimar essa época, mas eu lembro que, por exemplo, tem um texto no Grafia Drag muito legal sobre quando o termo transformista começou a rodar em Porto Alegre,
que tinha as gatas que vinham de fora para apresentar, e até pessoas que vinham com... tinham a carteira de trabalho assinada como transformista. E isso foi incrível quando eu descobri que existia. E aí, por exemplo, naquela época, era a época do teatro de revista, que era cultura popular brasileira, era tipo... é uma coisa extremamente pop naquele contexto. Então sempre vai depender do contexto histórico, mas também da definição de pop que a gente está partindo. Putz, drag é pop? Sei lá. Acho que todos os apontamentos que a Luna fez são muito importantes, né? Então a gente tem o processo de marginalização em operação, mas drag, por fórmula, é sobre estar mais pop do que o nichado da população LGBT, que é pura margem. A gente a gente quer sobressair, a gente quer agigantar. Então já é mais pop do que o puro nicho. Sei lá, assim, eu acho que pop é um termo bem polêmico e interessante para discutir, e a gente precisa criar réguas, né? Ou não, destruir elas. Quando as meninas falam com tanta propriedade, assim, no tema, eu fico até sem palavras, porque eu sou uma pessoa que sou da saúde, não tenho nada a ver com a parte de artes cênicas, mas é algo que eu tenho me esforçado bastante para aprender. E só complementando o que a Luna falou, existe sim essa questão do apelo, né, do pop musical, digamos, das divas do pop, das gays que cresceram ouvindo as divas do pop, que um dia querem ser que nem elas, enfim, estarem bonitas no palco. E aí você tem uma plataforma como a RuPaul, que segue, de fato, sim, uma estética mais aquela performance do feminino, né, da mulher, ali bem feminina, né, com cirurgias e por aí vai. E o fato do programa visibilizar tanto drags que seguem essa estética, acaba que justamente aqui em Ribeirão foi a mesma coisa. Quem se veste como as drags da RuPaul tem bem mais visibilidade do que aquelas outras drags que não são tão mainstream assim, não tão pop, né? O pop levado para o diva, né? Diva pop. E você acaba que... Nossa, o Luna falou isso, eu fiquei assim, gente, aconteceu a mesma coisa aqui com as drags mais experientes, mais antigas, que elas não têm essa estética, elas foram apagadas, elas não são chamadas para rolê nenhum, ou quando é chamada, as pessoas criticam, o público critica, o público fica dizendo assim, mas por que você chamou ela se ela não é nem bonita? Mas o bonito para você é o quê? O bonito é tão subjetivo, né? Às vezes a pessoa ela tá ali representando uma outra coisa que você não entende. Né? Existe uma cena, uma vez eu fui numa balada lá em São Paulo, Cabaré da Cecília, e algumas drags me criticaram, o que, é que você vai fazer lá? Lá não tem nada de interessante. E eu me diverti horrores lá, porque é uma cena mais alternativa, e você vê drags assim, que você jamais imaginaria. Nossa, gente, que criatividade, né? Que coisa linda, maravilhosa. Mas, de fato, você tem um programa que é global, que é tão invisibilizado, mas que traz essa visibilidade apenas para um tipo de drag, ele pode ser prejudicial para quem não segue essa estética. Né? Mas para quem segue, tem muito mais visibilidade. Então, eu diria que hoje, assim, por exemplo, no show da Madonna teve uma drag que abriu. No clipe de Fulaninha tem drag. No programa de Cicrano tem drag. Aí você vai na rua e vê vários tipos de drag aí, hoje em dia, está bem mais popular. Mas ainda assim, tem muita coisa a avançar e também tem nós, agora, enquanto drags que organizam eventos, tentar trazer essa diversidade que o Moar de drag tem para os nossos eventos. Então, chama aquela drag alternativa mesmo, a drag roqueira, a drag do terror que existe e elas são maravilhosas. Então, por que não também dar visibilidade para esse pessoal? Eu acho que é uma luta que a gente tem que seguir aí e continuar. Se vocês me permitem, queria só fazer também um adendo que eu fiquei pensando aqui sobre outros textos que tem ali publicado no Grafia, especialmente de drag kings, como Lazarus, como Pietro Lamarca. Existe algo que esses artistas colocam, que às vezes a gente usa a palavra drag como uma metonímia, né? A gente pega ela a parte pelo todo. Então, a gente fala de drag, e quando a gente faz isso, a gente também produz apagamento, porque aqui, de modo geral, a gente está falando de drag queen, né? Porque os drag kings é um apagamento absoluto, absoluto. Aqui na cena de Porto Alegre,
a gente não tem inserção alguma desses artistas, né? Não tem espaço e não tem interesse também. E isso tem alguns textos lá bastante interessantes no Grafia Drag, que colocam também questões dentro da nossa própria comunidade, questões para a gente se promover uma auto-reflexão. Também existe um movimento misógino, machista, de artistas homens gays que fazem drag queen e que não reconhecem, não valorizam e não dão espaço, né, ou questionam a legitimidade do fazer drag de mulheres cis, por exemplo, ou mulheres trans. Então, eu acho que a gente precisa também trazer essas questões, assim, né, bem importante. Lá no Grafia a gente tem esse espaço, essas questões, elas aparecem lá. Nesse sentido, dá pra dizer que drag king talvez não seja pop, sim punk, né? Eu já vi alguns kings falando assim, tem coisa mais punk rock do que ser um drag king? É curioso, né? Eu vou fazer outros adendos porque eu acho que aí a coisa da edição é com vocês. Vou falando, quero gerar material. Também fico pensando que pop é uma questão de holofotação, né? Tem aquele vídeo da famosa senhorita Bira que ela fala assim, gente, não é qualidade, não é um talento natural que deixa as coisas pop, faz as coisas se tornarem pop. É onde as pessoas estão decidindo investir seu dinheiro e seu tempo. Então, eu fico pensando assim, o pop tá nessa seara, né? Onde é que as pessoas estão tendo mais acesso também porque e não é porque elas estão indo procurar, mas porque está sendo alimentado, está sendo inserido no dia a dia dessas pessoas. Outro assunto que eu também queria levantar é que existem artistas que são artistas pop que já são tão reconhecidos assim que meio que o pop é essas pessoas, meio que são o blueprint, assim, a marca ai, eu esqueci o que é em português, mas é tipo, o molde do pop é a partir dessas pessoas, tipo a Madonna, por exemplo, ou a Gaga. E aí existe toda a discussão de tipo, isso é drag? Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo a mesma coisa que drags fazem. E aí, drag é pop? Eu acredito que o pop hoje é drag. Dessa parte de cultura LGBT, existem uma série de documentários e filmes que a gente pode estar fazendo uso. Mas uma série que. Isso é tão clichê, gente, mas eu sempre vou enaltecer essa série chamada Pose. Ela traz um pouco da história, né? Então, ali lá na década de 80, com a epidemia da HIV/AIDS, e mostra um pouco desse apagamento que a comunidade ela teve. E apesar desse apagamento, né, muitas pessoas que estavam na comunidade, elas não desistiram. Então é algo que eu uso para minha vida, né, hoje em dia, de dizer assim, apesar das diversidades e da homofobia, do preconceito, eu acho que nós, enquanto LGBTs, nós temos muita voz, né, muita coisa aí a acrescentar na sociedade, que desistir não é o caminho. Muitas vezes eu já me encontrei assim com a minha drag pensando em não seguir mais com a Ken, porque de fato é muito trabalho, né? Quem se monta sabe que a gente leva horas para ficar daquele jeito. A maquiagem às vezes começa a derreter e quem está do outro lado não entende muito do que a gente passa enquanto drag, inclusive olhares, preconceitos. Mas aí eu olho para filmes como esse, ou filmes não, séries como esse, eu fico assim, não, acho que não é o tempo de parar, não é para parar. A gente tem muito o que falar ainda, né? O nosso discurso ele vale muito. E o melhor não é só eu como Lincoln ou como Ken, mas as outras pessoas que estão ali, né, por mim, que estão torcendo por mim, de dar visibilidade para elas e dar uma voz para elas, porque é algo que está aqui entalado. Né? Às vezes eu, como LGBT, eu posso falar, ninguém vai se importar. Se uma pessoa hétera fala a mesma coisa, todo mundo vai aplaudir, que coisa linda, que discurso lindo. Então, por que isso, né? Questionar a pessoa que está ali provendo aquele discurso. Então, se tem uma série para eu recomendar, seria Pose, para o pessoal. Bom, vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, abre o seu Instagram, seu TikTok, seu Twitter, X,
Qualquer coisa, Linktree, Drag Persephone, siga lá. Vai conhecer meu trabalho. Tem uma dissertação bem interessante no ar para vocês lerem. Chama Uma Andança por Pedagogias Drag. É focado em artes cênicas, mas eu recomendo a leitura para todo mundo que tem interesse em drag, gênero, pedagogia e etc. Né? Tem esse meu trabalho. Vai abrir o seu navegador do celular, do computador. Vai botar lá. Me perdoe se eu falar errado, mas é PPG. Não vou saber o link. Mas vai botar no Google. Grafia Drag. Vai lá favoritar esse site, vai ler todos os textos, tá? É isso que tem que fazer. Para melhorar a arte drag no Brasil, vai fazer isso. Recomendação de série. Gosto muito de Pose, arrasou, Lincoln, Kim. E eu vou recomendar uma, assim, caso você não. Caso você esteja se aventurando fora do referencial RuPaul, assiste We're Here, que é uma série que eu acho muito legal, muito palatável pro gosto comum, que é, né, porque tem uma cinematografia bem hollywoodiana, bem de série bem feita, tem as drag belíssimas, que ganham muito dinheiro e investem muito na sua montação, mas o que eu acho incrível do We're Here é que ele não cria o mundo que eu diria assim, maluco, que é o RuPaul. E no RuPaul a gente tem um filtro irreal de edição de imagem mesmo. As pessoas estão filtradas naquela imagem, não são tão bonitas assim na realidade. Tem uma atmosfera de tensão, tem uma atmosfera de competitividade, não. We're Here são drags que existem, que já têm um trabalho há muito tempo e que são muito boas nisso. Elas fazem uma caravana para encontrar cidades onde tem muita gente precisando de um movimento LGBT engajado, vão lá e ensinam pessoas a fazer drag e fazem uma apresentação drag pública assim para todo mundo ver e fazer uma celebração, né, comunitária na frente de famílias, né, principalmente cidades pequenas, porque para mim esse é o tipo de trabalho com drag que eu acredito mais. Não competir para ver quem quer mais pop para ganhar um prêmio. Eu acho que isso já está datado, isso já está ultrapassado, não está mais contribuindo para o que a gente precisa. E além disso, é isso. Valorizem artistas drag da sua região. A gente fica feliz a cada like que recebe. Um comentário assim, nossa, você é incrível, continue, nunca pare de fazer o que você está fazendo, né? Consumam, vejam que tem drags de todos os tipos possíveis. Tem drags que não representam nem a humanidade, né? Representam monstros, animais, híbridos. É isso, e tem drag para todos os gostos. Não deem ouvidos às pessoas que acham que drag é só drag queen, que é uma, uma coisa que, na verdade, acaba sendo machista, porque estereotipa as mulheres. Calma, vamos dar alguns passos atrás, porque essas pessoas que estão falando isso não conhecem nem o mínimo da cultura drag transformista. E é isso, assim, drag é um terreno vasto, vamos lá com a gente, manda uma DM e vamos lá. Drag é babado, vamos começar tentar se montar pelo menos. Recomendo a todo mundo que não se montou, se montar pela primeira vez. E também, outra coisa, siga efêmera.house nas redes sociais também, que é a minha house drag. Recomendo lá da Amazônia o pessoal de Belém do Pará, as Temônias, né? Vocês seguem lá no Instagram, vocês encontram ela como @as Temônias, é THEMONIAS, as Temônias. Elas têm um movimento incrível também, um movimento coletivo, que eu admiro demais, assim, acho que elas
sabem fazer o rolê na coletividade de uma maneira incrível e fazem coisas maravilhosas, assim. Tem o movimento das demônias, que tem mais de uma semana, assim, com oficinas, com palestras, com rodas de conversa, com tudo. Então, aquelas semanas são maravilhosas. Se vocês tiverem interesse na vertente mais acadêmica, tem o Juliano Bentes, que faz a Sky Cime, e Emanuele Correia, que é a Drag Moon. Ela também, ambos têm trabalhos de dissertação sobre a cena drag das demônias. Lá no Rio de Janeiro tem o trabalho do Sinclair, Herbert Sinclair, que ele pesquisou a transformista Darwin, que foi uma artista transformista que ocupou palcos importantes do Brasil lá em 1914. Minha tataravó nasceu em 1914 e Darwin já estava transitando pelos palcos aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. E essa tese de doutorado do Sinclair é sobre esse tema. Ele já defendeu recentemente, logo mais vai estar publicado aí, só dá um Google que vocês encontram. Outras pesquisas eu posso colocar aí também na roda minha tese, né, de doutorado, que se chama Micropolítica das Montações, um estudo Micropolítica das Montações, um estudo das comunicações transversais em fabulações transformistas, que eu recupero, então, tento trabalhar aí trabalho com a memória transformista aqui da cidade de Porto Alegre, e conto isso como uma história, como uma narrativa ficcional. Então, também tem essa experiência de mão dupla, né? A gente lê uma tese e, ao mesmo tempo, lê uma ficção. Além disso, deixo de recomendação o meu Instagram, @umabichatransformista, com X. Temos também o Instagram do Grafia Drag, além da página que a Persephone falou, né, o @grafiadrag. E o nosso espaço é um espaço aberto, então você que se monta, você que faz drag, você que pesquisa a cena drag no Brasil, ou que tem algo para partilhar sobre a cena, sobre a sua cidade, manda pra gente, né, manda seu trabalho pra gente, entra em contato. Dá para mandar e-mail, grafiadrag@gmail.com, ou direto pelo Instagram. Pode falar comigo também no meu Instagram, ou qualquer das pessoas que fazem parte do Grafia, que a gente segue em contato, né? A gente oferece um trabalho de auxílio nesse processo de escrita, né? A gente faz revisão, então é um processo aberto, nosso território é aberto, né? Assim como a Persephone falou, a arte drag, a montação é aberta, eu corroboro desse ponto de vista, e o Grafia Drag também é aberto, é um território aberto para o novo, para o diferente, para o que está aí. Então fica esse convite, e também, antes de encerrar, eu quero trazer o nome das outras manas que compõem o coletivo, né? A gente surge como um projeto de extensão na universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, ainda somos um projeto de extensão, mas hoje a gente está se colocando como um coletivo, então, além de Persephone, Ephemera Pepper e Can Middle Space, também compõe o Grafia Drag, a Nubes Blackwood, o Bruno Bernardi, a Ruana Profunda, a Lady Lazarus e Lord Lazarus, Marcos Moraes, Mia DeWitt, Pietro Lamarca, Tiffany Plaza, e além de outras artistas aí que estão encaminhando textos para a gente. Hoje mesmo foi publicado um texto de Matheus Aguiar, lá do Movimento das Demônias, né, que tem o coletivo Noite Suja. Então, ficam aí essas refs, deem uma olhada nesse material todo, e muito obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês, um prazer conversar sobre arte drag, sobre cultura drag, sobre transformismo. E assim se encerra mais um Estação Cidadania. Obrigado por ter assistido e acompanhe os projetos do DEDS pelas redes sociais e pelo site.